Pessoal, olá, meu nome é professor Rony, sou professor de História lá do Instituto Luther King, estou trabalhando lá com a disciplina de História há 11 anos e tenho o prazer de estar aqui para trabalhar com vocês a questão da história recente do Brasil. O Brasil, 30 anos para cá, o que aconteceu nesse Brasil, fim da ditadura militar, início da nossa democracia, morte de um presidente que ainda nem posse tinha tomado, aquela confusão geral que se instalou no Brasil. Então nós vamos, para o slide, começar a ver a nossa trajetória política aqui nos últimos 30 anos. Sarney e o início da redemocratização. Primeiro presidente do ciclo democrático. Presidente que inicialmente levantou algumas suspeitas, colaborava com os militares, mas por questões políticas, questões de acertos, questão de conchavos, questão de legenda, ele sai vice do Tancredo Neves. Tancredo Neves é uma infeliz situação do Brasil. Tancredo Neves representava a nossa democracia, representava a luta contra os militares. Aí a gente pode olhar aqui no nosso slide, abril de 84, a emenda Dante de Oliveira. Só uma curiosidade para os nossos estudantes, o Dante de Oliveira foi governador do estado vizinho da gente, do estado do Mato Grosso. Então, na época, deputado federal propõe o fim do governo militar. Como assim, professor, o fim do governo militar? Ele propõe eleições diretas para presidente, quebrando aquele ciclo de militares no poder, sem eleição, sem nenhuma participação popular. Essa emenda, ela infelizmente, ela não passou, ela foi derrotada, mesmo com a vitória numérica. Mesmo com a vitória numérica, não foi aprovada a emenda Dante de Oliveira. Acabando essa euforia da emenda Dante de Oliveira, ocorreria o processo eleitoral do mesmo jeito, só que de forma indireta. E nessa forma indireta, apareceu o nome do Tancredo Neves, a oposição histórica aos militares. Ex-governador de Minas, um político com uma cara de conciliador. Aquele político que hoje os meios de comunicação chamam de políticos bombeiro, que apagava incêndio. Do outro lado tinha um outro candidato dos militares, que era o senhor Paulo Maluf, que até hoje no Brasil é um símbolo do quê? Da corrupção. E ali estava aliado aos militares. No processo eleitoral, o Tancredo Neves é eleito de forma indireta. De forma indireta, os deputados e senadores elegem Tancredo Neves como o nosso futuro presidente. E aí que vem a infelicidade. Março de 85, às vésperas da posse, o então presidente eleito não assume. Ele é internado e alguns dias depois vem a falecer. A gente vai aqui para o slide, mais uma informação, né? Aí eu quero voltar um pouquinho. O que eu quero falar para vocês? O Sarney assume, e o Sarney assume com muita desconfiança, o Sarney assume com muito questionamento por parte de partidos de esquerda, por parte de partidos da própria base dos militares. Ele era questionado, bastante questionado. Mas o Sarney começa lentamente a guiar o processo democrático. Aonde que a gente nota essas tentativas de redemocratizar o Brasil? Primeira coisa, ele liberou os partidos que até então tinham sido banidos pelos militares. Aqui, os alunos podem voltar, vamos voltar aqui para o slide e observar legendas que eram proibidas até de ser citadas na época do regime militar, né? Dois partidos históricos aí, começo do século XX, o PCB e o PCdoB, ambos na legenda a palavra comunismo, tá? O Congresso aprova eleições diretas para as prefeituras, capitais e cidades consideradas de segurança nacional. Vale lembrar para os nossos alunos que a cidade de Campo Grande também foi beneficiada por essa nova lei. Em 85 tivemos uma eleição direta para prefeito. O que é mais importante na legislatura aí? É a mudança, gente. Vai vir uma nova Constituição. Aquela promessa, aquela esperança vem com as eleições de 1986 para o Poder Legislativo. Em 1986, os deputados e senadores eleitos
tem uma tarefa histórica. Qual é essa tarefa histórica? Votar uma nova Constituição. Essa nova Constituição seria o fim definitivo dos militares, né? Apagaria aquele ciclo de violência, de presos políticos, censura, pessoas que foram expulsas do Brasil, seria sepultar a ditadura. Então, o que vai acontecer? Vai ser votada uma Assembleia Nacional Constituinte. Todos aqui terão essa tarefa, deputados federais e senadores. Vamos para o próximo slide. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa nova Constituição que foi aprovada em 88. 1988, mais precisamente dia 5 de outubro, o Congresso Nacional aprova a nossa nova e atual Constituição, que é a de 1988. O que vai ter de novidade nessa Constituição? Primeira coisa, o apelido carinhoso que ela ganhou. O então presidente da Câmara dos Deputados, o saudoso Ulisses Guimarães, apelidou ela de Constituição Cidadã. Ela viria para redemocratizar de fato o Brasil. E aqui no slide, né, nós vamos dar uma olhada nas principais características dessa Constituição. Primeira característica que nós temos dela, ela torna o voto facultativo. A quem? Às pessoas analfabetos. Ó, essa classe excluído dos processos eleitorais desde a época da República Velha. Desde aquela época, você vai ter o analfabeto excluído do processo eleitoral. E agora essa Constituição trouxe essa novidade. O analfabeto está votando, tá? Outra característica importante dessa Constituição: racismo e a tortura tornam-se crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Ou seja, são crimes que não podem ser pago fiança e que também não tem um prazo para ser extinto o processo. Racismo e a tortura. Vale lembrar que a tortura, pegar pessoas, torturar, bater, derrubar, sumir com pessoas, era uma marca do governo militar. E esse governo militar tem aqui vamos dizer assim, um mecanismo contrário a eles aqui, tá? Tortura e racismo tornam-se crimes inafiançáveis. Próxima coisa interessante dessa Constituição: a inclusão das principais conquistas trabalhistas desde a CLT. Vale transporte, houve uma regularização muito maior do 13º, das férias remuneradas, aqueles direitos desde a época do Vargas que vinham ainda sendo questionados. Foram para a Constituição, era uma garantia maior. Outra coisa muito interessante também, os nossos legisladores que pensaram na Constituição foram bastante na questão trabalhista. Questão trabalhista está aqui, ó, o próximo tópico, ó, jornada de trabalho, 44 horas semanais, e outra importante mudança, o direito de greve. A gente pode observar que era algo que os militares batiam muito em cima, contrário às manifestações. Basta dizer que o nosso ex-presidente Luiz Inácio começa a carreira política como líder sindical e vai preso por liderar uma greve. Isso foi nos anos 70, lá no ABC Paulista, mas agora com a Constituição já tem esse direito de greve, né? Há garantias ao trabalhador que a greve pode ser feita sem retaliações, sem incriminação ou outras mazelas aí restantes lá da época do governo militar. Outra coisa interessante, e talvez seja a grande razão do nome Constituição Cidadã, são esses conceitos sociais que a Constituição traz. A criação de medidas de proteção ao meio ambiente, aos grupos indígenas, comunidades remanescentes, quilombolas, e a gente pode trazer ainda mais próximo da gente a questão do menor, a questão do Estatuto do Idoso. O que mais? A gente pode pensar o quê? No Estatuto da Igualdade Racial. São todos frutos dessa primeira Constituição aqui de 88. Depois dela vieram essas outras leis.
Próximo aqui é a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. Você vai observar que o homem e a mulher vão estar agora em pé de igualdade. Questões salariais, questões de família. Muito interessante essas mudanças que a Constituição trouxe. Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos outra parte importantíssima da Constituição e eu vou querer falar um pouquinho com vocês. Eleições presidenciais. O Brasil vinha num ciclo de pelo menos aí quase 3 décadas, a gente vai mostrar isso depois, sem eleições diretas para presidente. O último presidente eleito tinha sido o nosso então campograndense, irmão nosso, Jânio da Silva Quadros. Quando isso? 1960 foi a eleição dele. Só para dar uma ideia para os nossos alunos, o Jânio Quadros foi o primeiro presidente a governar o Brasil de Brasília. Depois dele não tivemos mais eleições. Chegamos no ano de 1989 e temos uma eleição direta, né? A gente pode observar, vão haver 2 candidatos bem interessantes, bem focados aí na disputa, Luiz Inácio Lula da Silva, o então líder sindical, e o então governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello. Essa foi a nossa primeira eleição nos últimos 29 anos. Vamos aqui para o slide, eu quero falar um pouquinho sobre essa eleição. Primeira coisa, quem foi eleito? Fernando Collor. Fernando Collor é esse presidente que tinha 2 L's no nome, né, no Collor e no Mello. Ele representava aí um conservadorismo, ele tinha sido até, então, vamos dizer assim, apoiado pelos militares, mas ele foi eleito como presidente. Assim que ele assume o governo em 90, o novo presidente lança o plano chamado Brasil Novo, conhecido como Plano Collor. Esse Plano Collor, nós vamos pensar um pouquinho nele, que ele vai inaugurar uma nova era no Brasil. O Brasil vai começar a pensar, o Brasil vai começar a trabalhar ideias fixas, como liberalismo, como privatizações. Muita coisa o Collor vai trazer de mudança. Ele foi o primeiro presidente desde o ciclo da época dos militares, a gente pode falar, a pensar na palavra abertura econômica. Muito tímida, mas começou na época do governo Collor. Outra coisa que o nosso então presidente faz é a mudança do dinheiro. Essa mudança do dinheiro, gente, tem que ficar bem claro para vocês, eu quero falar um pouquinho sobre isso aí. O Brasil viveu um ciclo inflacionário, a verdade é essa. Desde a época dos militares, o Brasil vem trazendo uma carga chamada inflação. Um aumento de preço exorbitante em cima das mercadorias básicas, gasolina, alimento, vestuário, aluguel. E todo presidente, desde a época dos militares, eles vêm forçando a economia para segurar essa inflação. E não houve êxito por ninguém. Os militares tentaram, José Sarney tentou com plano Sarney, que ele vai batizar uma nova moeda, mas não houve êxito. E o Collor tenta algo, no mínimo a gente pode usar uma palavra agressiva. Ele bloqueou o dinheiro dos brasileiros que estavam em aplicações, tentando segurar a economia, tentando barrar a inflação. Isso aí não deu certo, e o governo Collor começa a enfrentar problemas gravíssimos de aceitação popular, né? Surgem denúncias de corrupção, a popularidade dele despenca. Então é uma coisa assim bem interessante isso aqui. O presidente vem com uma grande esperança popular e meses depois essa esperança torna-se frustração por parte dos brasileiros. Esse presidente aqui, ele tem um título não muito agradável, né, um título aí bem desagradável, que ele foi o primeiro presidente a sofrer o processo de impeachment. O que é o impeachment? O presidente sendo acusado, ele é impedido, a palavra impeachment vem do inglês, ele é impedido de governar para responder o processo. Foi o primeiro presidente a passar por isso. Vale ressaltar que é um mecanismo da nossa Constituição. A nossa Constituição Cidadã previa o afastamento de um presidente. É um passo adiante, é uma tendência democrática isso daí, né? O mecanismo do impeachment está lá na Constituição, o presidente pode ser afastado, o presidente pode responder processo, certo? Gente, basicamente foi isso aqui. Eu falei basicamente do primeiro presidente, do José Sarney, e eu falei um pouquinho, comecei a citar o segundo presidente, o então Collor.
o aluno não pode ter confusão. Primeiro foi o Sarney, mas o aluno pode ser levado a ter essa parte, que o próximo presidente, ele foi o primeiro presidente eleito democraticamente, certo? Aqui estão aqui umas caracteres, vamos rapidamente aqui para o slide, algumas características do nosso então presidente Collor, suas ações. O depósito em conta corrente, aplicações superiores a 50 mil cruzeiros, que seria pouco mais de $1.000 nos valores atuais, foram bloqueados por 18 meses. Salários e preços de mercadorias foram congelados. Redução de impostos para importados, aquilo que eu havia dito anteriormente da abertura econômica. Olha só, então o Brasil, com essa redução de impostos para os importados, o Brasil começa a sentir o gosto da abertura econômica. Mas o aluno tem que ter em mente o quê? Essa abertura econômica vai trazer dificuldade para a produção nacional. Isso o aluno tem que estar bem claro aí que cada produto importado que entra, o produto nacional sofre a concorrência. Certo? Bom, deixa eu finalizar, falar com vocês. Esse é o Brasil dos últimos 30 anos. Certo? Brasil aqui dos últimos 30 anos, nós temos uma característica bem interessante do Brasil nos últimos 30 anos, né? Que é essa redemocratização, congelamento de preços, bloqueio de aplicações, tudo isso aí o Brasil teve nos últimos 30 anos, certo? Quero agradecer muito a atenção de vocês e me despedir. Olá pessoal, sou o professor Rony Roriz, sou professor do Instituto Luther King, disciplina de História. Eu estou aqui hoje para trabalhar com vocês a questão da Segunda Guerra Mundial, em especial o aniversário que essa guerra está fazendo. Não sei se seria certo chamar de aniversário, né? O fim de um conflito sangrento, um conflito que trouxe uma palavra para o nosso vocabulário chamada genocídio. Não sei se seria a palavra aniversário, mas a verdade é uma, são 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E nós vamos pensar um pouquinho o que aconteceu nesse conflito, países envolvidos, principalmente a fase final do conflito, onde algumas coisas aí aconteceram do ponto de vista histórico, que até hoje está influenciando a nossa civilização. Vamos aqui para o slide pensar um pouquinho no começo desse conflito. 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial. O slide aqui eu fiz questão de colocar o personagem que começou o conflito, o senhor Hitler, cidadão aí que tem alguns títulos pouco, vamos dizer, desejáveis aí, né? Genocida, ditador, e alguns aí até enxergam nele umas figuras aí satânicas, coisas desse tipo. Mas não vem ao caso aqui. A verdade é uma, ele começou o conflito. O conflito terminou muito longe da Alemanha, terminou com ele morto, o conflito ganhou a proporção mundial. Vamos olhar o próximo slide aqui. O senhor Hitler sendo saudado pela população, né? Aqui é um desfile na cidade de Nuremberg. Essa cidade de Nuremberg, eu quero que vocês prestem bem atenção, que nós vamos terminar a aula falando nessa cidade. O Hitler aqui sendo saudado, né? Uma juventude aqui toda entusiasmada com ele. E no final da aula nós vamos ver que a situação em Nuremberg é bem diferente. Muita coisa aconteceu nos anos aqui. O próximo slide, a gente vai observar o quê? Eu tenho 4 figuras aqui, tá? 4 fotos que são tiradas num arquipélago chamado Havaí, no Oceano Pacífico. Como assim, professor? Que salto é esse? Gente, a guerra se desenrolou na Europa, mas ela vai para outros continentes, ela vai tomar uma proporção mundial. Eu fiz questão de chegar aqui porque a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O Havaí, apesar de ser um arquipélago, estar no meio do Oceano Pacífico, é um estado americano. E o Havaí foi bombardeado pelo Japão. Esse bombardeio foi a deixa que os americanos precisavam para realmente entrarem no conflito. Aqui as imagens são 3 imagens aqui, os alunos podem observar. São em preto e branco porque são fotografias de época. Nós temos ali, nesse canto inferior direito, o bombardeio
de um navio chamado Arizona. Esse navio está até hoje no fundo do mar, numa praia do Havaí, e lembra os americanos até hoje desse bombardeio que a nação sofre. Próxima slide aqui, a gente tem soldados. E soldados americanos aqui estão numa cidade da Alemanha. Olha como que a guerra ganhou uma proporção mundial. Os soldados estão lutando no Pacífico e estão invadindo a Alemanha. O mundo começa a conhecer realmente o poderio militar americano. Isso aí, os alunos podem ficar bastante assim atentos, que nós vamos trabalhar depois a questão da Guerra Fria, que é o momento que os Estados Unidos está muito mais armado que estava anteriormente. Próximo slide aqui, ele é bem interessante, mostra os americanos desembarcando no norte da França, mostrando seu poderio militar, seu poderio industrial, seu poderio político. Eles colocam soldados canadenses, americanos, embaixo do domínio americano. É muito interessante. Essa operação aqui ela tem um nome na língua portuguesa, que é o dia D, e na língua inglesa, Operação Overlord, que quer dizer Operação Suzerano. Os Estados Unidos sendo suzerano dos estados vassalos. Inglaterra, Canadá, Austrália, todos aqui sob o domínio americano. O que vai acontecer, gente? Daqui para frente, agora eu quero falar um pouquinho com vocês. Daqui para frente a gente vai começar a observar a força americana, os americanos mostrando a que vieram. Os americanos estão bem diferentes daquela nação que vai para a Primeira Guerra Mundial, que ainda não tinha o poderio que vai ter agora na Segunda Guerra Mundial, mas agora o negócio veio para ficar. Força americana, a economia americana, a política americana e, por que não dizer, a cultura americana chegaram pós-Segunda Guerra Mundial. Esse dia D aqui é um grande exemplo disso aí. Você vai observar os americanos chegando na Europa, libertando a França e marchando para a Alemanha. Do lado leste, a gente não pode deixar de citar isso aí, vem a força da então União Soviética. A União Soviética é um país que não existe mais, mas que foi importantíssimo no término da guerra, na derrota da Alemanha, e por que não dizer um país importantíssimo no processo histórico da Guerra Fria. Nós temos a Guerra Fria, de um lado o poderio americano, do outro lado o poderio soviético. Bem interessante isso aí, a gente terminando a Segunda Guerra Mundial, a gente já pensa em Guerra Fria, então o aluno tem que estar muito atento a isso daí, né? Observar os personagens da Segunda Guerra Mundial e já pensando no próximo episódio histórico, que é a Guerra Fria. O slide aqui é bem interessante, nós vamos para o próximo slide, que é a questão do fim da guerra, 45, né? Interessante pensar no aniversário da guerra. O aniversário da guerra, como eu disse anteriormente, não sei se chama-se aniversário, mas o Enem sempre tem esse costume, ele cobra fatos históricos que estão fazendo aniversário. Fim da guerra, 1945, Conferência de Alta, na Crimeia, a rendição da Itália, são fatos históricos bem interessantes. Quando as conferências de Alta, depois tivemos em Potsdam, o que vão ser essas conferências? Vão sentar os Estados Unidos, a União Soviética, né, representada pelos seus líderes, o líder americano era o Sr. Roosevelt, o líder da União Soviética era o Sr. Stalin, e ali tinha alguns atores coadjuvantes, como o líder da Inglaterra, como o Sr. Winston Churchill. O que vai acontecer, gente? A Itália e a Alemanha se rendem. Eu quero destacar um pouquinho, vou aqui para o slide, a rendição da Alemanha. A Alemanha tem um papel interessante, tanto no término da guerra, depois do suicídio do Sr. Hitler, a Alemanha tem o seu território dividido. Essa divisão no território alemão, ela é bem interessante porque, gente, você vai observar o simbolismo da Guerra Fria. Do momento que a Alemanha tem o seu território dividido, do momento que a Alemanha tem a sua capital, Berlim, dividido, você vai observar ali o simbolismo da Guerra Fria, a divisão do mundo. Os dois blocos representam na Alemanha essa divisão que vai se tornar mundial. Curiosamente, depois da Alemanha você vai ter alguns países como o Vietnã, a Coreia, que vão ser países divididos. O Vietnã e a Alemanha nós já assistimos à reunificação. A Coreia, estamos esperando aí. Aonde que é a parte mais interessante? Aí eu quero falar um pouquinho com vocês. É a questão do Japão, né? O Japão é um país interessante. O Japão enfrenta os Estados Unidos. No começo houve uma grande euforia do povo japonês, mas quando o povo japonês realmente viu o poderio do exército americano, as coisas começaram a piorar para o Japão. O Japão
começa a perder espaço no Oceano Pacífico, ilhas estratégicas são palcos de grandes batalhas, a gente pode citar a ilha de Midway, a ilha Guam e a ilha de Iwo Jima. Essas 3 ilhas aí são estratégicas, os americanos conquistam após duras e sangrentas batalhas, e chegou a hora do Japão ou se render ou ser invadido. O que é interessante nisso aí? A surpresa do mundo. Que surpresa que foi essa, professor? O aluno deve estar perguntando. Você vai ter 2 bombas atômicas. Lembrando que a bomba atômica é uma surpresa. Não havia conhecimento, não havia nem ideia que essa arma existia. Essa arma foi desenvolvida secretamente, o famoso projeto Manhattan, desenvolve-se secretamente e é jogado no Japão surpreendentemente para o resto do mundo. O resto do mundo ficou surpreso com a explosão dessas 2 bombas atômicas. 2 cidades interessantes, 2 cidades bem preservadas, há relatos disso aí, foram 2 cidades não atingidas por bombardeio americano, elas são cidades aí experimentais, sofrem esse bombardeio, 2 bombas atômicas varreram essas cidades. Outra coisa interessante também, os campos de concentração, né? O Holocausto. O Holocausto é uma palavra que vem do hebraico, quer dizer sacrifício queimado, e nós temos aí bem explícito o campo de concentração. O campo de concentração também era algo secreto, campos de concentrações na Polônia, na Holanda, na Alemanha, onde prisioneiros de guerra ficavam trabalhando de maneira escrava. Quando a guerra vai acabando, esses prisioneiros começam a ser exterminados, mortos em escala industrial. E aí, isso é outra verdade que vem à tona com o final da guerra, os campos de concentração. Então, aqui eu tenho 3 tópicos, o de baixo eu vou falar um pouquinho agora, tá? Vou aqui para o slide, que é o julgamento dos carrascos, aqueles oficiais do exército alemão encarregados de quê? Exterminar pessoas. Não eram militares encarregados de lutar, de ir para um campo de batalha, eram encarregados só de matar pessoas. Beleza? Então, julgamentos aonde? Naquela cidade de Nuremberg que o professor tinha falado anteriormente, que é onde o senhor presidente da Alemanha, o senhor Hitler, foi saudado ali, né, carinhosamente pela população. Nós temos ali os carrascos sendo julgados. A maioria foi condenada à morte. Vamos para o próximo slide. Aqui estão fotos, vou falar umas curiosidades dessas fotos. O cidadão sentado ao meio é o senhor Roosevelt, o então presidente americano. Qual é a curiosidade do senhor Roosevelt? Né, hoje há uma palavra muito grande aqui na nossa sociedade chamada a inclusão, a acessibilidade. Esse senhor sentado ao meio, o professor vai pôr uma seta aqui sobre a cabeça dele, tá? Uma seta aqui. Esse senhor ao meio, ele era cadeirante. Então, as fotos que o aluno for pesquisar desse presidente, o senhor Franklin Roosevelt, ele sempre vai estar sentado. Quando ele estava de pé, ele estava apoiado em alguém de sua confiança. A foto que os alunos podem achar na internet do Roosevelt de pé, ele vai estar apoiado num filho. A foto que os alunos estão olhando aí no slide, para o lado direito, já é o próximo presidente. O senhor chamado Truman, Harry Truman. Personagem muito importante para a Segunda Guerra, muito importante na Guerra Fria. Ele vai criar a doutrina Truman, aquilo que vai balizar os Estados Unidos nos próximos pelo menos 20 anos da Guerra Fria. E aí você vai ter, nessa segunda foto, eu vou fazer aqui um círculo, tá? Em cima da cabeça do primeiro-ministro inglês Churchill e outro círculo em cima da cabeça do primeiro-ministro da União Soviética, o Stalin. Personagens importantíssimos aí no término da Segunda Guerra Mundial. Esse aperto de mão aqui, ele é um aperto de mão bem simbólico.